Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de Direito Civil, aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa. Nesse bloco, nós vamos falar sobre as espécies de responsabilidades civis. Notadamente, diferença entre responsabilidade subjetiva e objetiva. Entretanto, antes de adentrarmos o tema, ficou faltando um pedacinho da última aula para concluir. Na última aula nós falamos sobre o conceito de responsabilidade civil, né, as diferenças da responsabilidade civil para criminal, a forma como elas se interagem, e falamos também sobre responsabilidade contratual e extracontratual, tendo encerrada aquela aula tratando os elementos constitutivos da responsabilidade contratual, extracontratual, melhor dizendo. Vimos a conduta, falamos sobre o dano material. Dano material emergente, dano material lucro cessante e sobre a perda de uma chance. Agora a gente dá sequência na matéria, tratando o tema do dano moral. Dano moral na sua tela, né, é o que nós vamos começar analisando nesse momento. Notem bem, o dano material é aquele prejuízo ou lesão causada a um bem jurídico de natureza patrimonial, economicamente qualificado, economicamente analisado. Pois bem, no sentido contrário, o dano moral é o prejuízo ou lesão a um interesse extra-patrimonial. A um interesse que não tem conteúdo pecuniário, que não tem conteúdo econômico. Por isso, o dano moral, ele se relaciona diretamente com os direitos da personalidade. Exatamente. Vejam bem, quando um direito patrimonial, quando um bem jurídico economicamente apreciável, que eu tenho, é agredido, me foi causado um dano material. E eu vou exigir a devida indenização. Só que, por vezes, interesses que são juridicamente tutelados, mas são desprovidos de conteúdo pecuniário, são desprovidos de conteúdo econômico, são afrontados, são agredidos, e nessas situações, o legislador também possibilita responsabilização civil com pagamento de indenização. Indenização por dano moral. Dano moral. Intimamente relacionado, portanto, a direitos da personalidade. Quando nós falamos em direitos da personalidade, meus caros, nós trabalhamos 3 pilares. Um civilista muito, muito bom, né? Um dos principais nomes em direitos da personalidade, Rubens Limonge de França, ele diz que os direitos da personalidade, são analisados a partir de três pilares. 3 pilares, que são a integridade física, né? A integridade física, a integridade moral ou psíquica, né? A integridade moral e a integridade intelectual. Feito? Esses são os 3 pilares dos direitos da personalidade. Então, quando eu penso em direito da personalidade, pelo simples fato de ser pessoa,
O que eu digo é que eu tenho direito à integridade física, então integridade corporal, tenho direito à integridade moral, meu nome, imagem, voz, minha condição psíquica, realmente, e integridade intelectual. Notem, quando uma conduta afronta, agride direitos da personalidade, ou seja, quando eu sou agredido na minha integridade física, na minha integridade moral ou na minha integridade intelectual, me foi causado dano moral. Aí, ainda que esses bens jurídicos não sejam economicamente apreciáveis, o juiz vai determinar um valor indenizatório para me ser pago. Perfeito? Dano moral. Entendam que o dano moral ele não está relacionado apenas à integridade moral. Não. Ele não está relacionado apenas à integridade moral, que é um dos pilares do direito da personalidade. Não. Se eu for agredido na minha integridade física, também sofro dano moral. Se for agredido na minha integridade intelectual, também sofro dano moral. Por isso eu te questiono. Puxa vida, alguém bateu lá no meu carro e eu sofri um corte grande aqui no rosto, fiquei com uma cicatriz. Minha integridade física foi atingida, não foi? Esse dano estético, uma cicatriz grande que agora fiquei aqui no rosto e vai me enfeiar. É de natureza moral? É de natureza moral. O dano estético é uma espécie de dano moral. Por vezes a gente utiliza a expressão dano moral especificamente aqui, ó. Minha imagem, o meu nome foram agredidos, aqui nesse segundo pilar. Então, como espécie, dano moral como espécie. Mas existe dano moral como gênero. E nele também está abarcado o dano estético. O dano que decorre, do prejuízo, da lesão à minha integridade física. Minha integridade física. Ok? Extrajudicialidade. Direitos da personalidade. Quando a gente fala em dano moral, 3 súmulas são muito importantes. 3 súmulas são muito importantes e recorrentemente são cobradas em concurso público. Você precisa saber essas 3 súmulas quando do estudo, quando das questões que envolvem dano moral. Direto elas são cobradas. 3 súmulas. Súmula 37, súmula 387, súmula 227. Qual é o conteúdo delas? Primeiro, súmula 37 do STJ. São cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. Então, pergunta. Como decorrência de uma única conduta, eu posso requerer indenização por dano material cumulado com indenização por dano moral? Posso. Você está careca de saber, posso. É isso aqui que o STJ está falando. O sujeito bateu no meu carro. E porque ele bateu no meu carro, ele me trouxe prejuízo patrimonial. Eu vou fazer uma situação aqui bem esdrúxula. Eu estava no meu carro me dirigindo para a 3ª fase de uma prova da magistratura, para a qual eu tinha estudado bastante. Passei com louvor nas outras 2 fases. E aí veio um louco, furou o sinal, bateu no meu carro. Me causou dano material emergente. O prejuízo material que ele causou. Eu sou Uber. Vou deixar de ganhar dinheiro. Lucro cessante. Dano material.
Porque eu passei muito bem na primeira fase, muito bem na segunda, estava afiadíssimo para a terceira fase, perdi uma chance. E esse acidente machucou o meu rosto de tal modo que ficou uma cicatriz aqui enorme, estético. E eu fiquei com medo, né, de passear na rua durante um tempo psíquico. Posso acumular? Posso, meu cara. Posso, eu vou pedir isso tudo. Vou pedir isso tudo. De indenização. É possível a acumulação do dano material com dano moral. Mas você reparou que nesse exemplo, eu falei que eu sofri o dano estético e que também eu fui abalado profundamente. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.